Graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Na semana passada nós estudamos sobre Jeremias, E a tribo de Judá que foi levado ao cativeiro da Babilônia. Hoje nós vamos estudar na lição 9 de Jovem, pedras poderiam se tornar pães, Segundo que o diabo estava aqui, fazendo com Jesus, a finalidade era essa: transformar pedras em pães. E o nosso texto principal diz o seguinte aqui em Deuteronômio 8:18: Antes te lembrarás do Senhor, que teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Aqui é Deuteronômio 8:18. E o nosso resumo da lição, a nossa síntese, diz: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder, para prover suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Então, fica comigo aí até o final, que vai ser bênção essa lição. Eu também quero te trazer à memória, como sempre, para te pedir, se você não se inscreveu no meu canal, que você venha se inscrever no meu canal, nos ajudando aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Como é que você se inscreve? Dá um toquinho aí do lado direito, na palavra inscrever. Você tocou ali, você está inscrito, tá? E com certeza vai ser bênção. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seu grupo, certo? Faz aí uma propaganda aí do nosso vídeo, se você gostar, tá bom? Toca no sininho para receber novos avisos, porque nós temos mais de 400 vídeos aí. É só você tocar ali em vídeo, que vai aparecer todos os vídeos que você quiser ver do nosso canal, tá? Toca em cima da minha foto ou em cima do meu nome. Aí aparece tudo, aí você toca em vídeo e vai vendo, entendeu? Não tem só vídeo da escola dominical, tem outros temas como depressão, como fruto do espírito, novo convertido, tem vários tipos de vídeo aí para você assistir, tá bom? E você também pode dizer de onde você é. Nós estamos orando aí pelos professores da escola dominical, pelos alunos, pelas classes, pela igreja, pelo lugar. Então você diga de onde você é, se você é professor, entendeu? É aluno, está começando agora. Nós estamos ajudando bastante pessoas que estão começando, tá bom? E nós temos também um grupo no WhatsApp, entendeu? Que você pode, se desejar, se participar dele, que o assunto é tudo sobre escola dominical, entendeu? Só assunto de escola. E também o nosso vídeo é monetizado, nosso canal é monetizado. Então, se você assistiu nossos anúncios, você está nos ajudando aí na monetização, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica conosco aí até o final, vai ser benção. Bom, vamos lá. Bem, então, nessa introdução aqui, na lição desse domingo, a gente vai ver o seguinte, aqui na parte: as pedras poderiam se tornar pães. Era essa a intenção de Satanás, para tirar Jesus da direção do Pai, certo? Vamos marcar nessa lição uma palavra de Jesus, certo? Eu não posso fazer de nada de mim mesmo. Embora ele fosse o Filho de Deus, tivesse o mesmo poder que o Pai e o Espírito Santo, mas ali, como Messias, ele estava submisso ao Pai, certo? Ele, como Messias, ele não usava o seu poder, ele dependia do Espírito Santo como nós dependemos. Tanto é que ele recebeu o Espírito Santo, certo? Como Messias, como ungido de Deus na terra para morrer pelos nossos pecados. Então ele foi tentado pelo diabo, como nós, jejuou, A única coisa que Jesus não foi igual a gente é que não cometeu o pecado. Ele não tinha pecado e nem cometeu o pecado. Jesus não foi um pecador. Na cruz, ele assumiu o nosso pecado, mas nós assumimos a justiça dele.
certo? Então vamos lá. Então, nós vamos ver aqui, primeiramente, essa tentação de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi tentado literalmente, ali não foi uma encenação, como alguns já falaram. Literalmente ele foi tentado, tá? Agora, nós observamos que muita gente foram tentados, cederam à tentação, outros não cederam, uns foram derrotados, outros foram vitoriosos. Quem foi derrotado teve a chance de se levantar de novo. Então, a tentação, ela está aí para todo mundo. Entendeu? Ninguém escapa da tentação, não adianta. Não tem como fugir, ela está dentro da gente. O diabo sabe. Entendeu? Então, vamos fazer o que diz o hino da harpa cristã. Tentado não ceda, ceder é pecar. Certo? Acho que é o hino 75 da nossa harpa. Então, dentre todos os exemplos, né, de servos do Senhor, nós vamos ver aqui, né, essa situação que Jesus passou. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas ele ensinou a gente como vencer a tentação. É só não sair da palavra. Continua na palavra. Não vai na conversinha do diabo, não. Tá? Vamos lá. Número 1. Início da tentação. O batismo de Jesus. Jesus ele foi batizado nas águas. Entendeu? E foi nesse contexto que ele foi levado ao deserto. Então, ele foi batizado por João Batista. João Batista, né, logo que Deus revelou a ele quem era Jesus, que ele identificou a natureza de Jesus, ele já ficou acanhado, né? É aquele negócio, como é que pode uma pessoa que não tem pecado ser batizado por alguém que tem pecado? João Batista era um pecador, e ele sabia disso, e ele sabia que Jesus era divino. Aí ele falou, como é que pode? Eu que tinha que ser batizado por ele, e eu que tenho que batizar ele? Ele ficou acanhado. Né? Qualquer uma pessoa de bom senso, ele ficaria acanhado também. Você é uma pessoa de bom senso. Se você fosse batizar Jesus, você vai falar, mas como? Eu sou um pecador, mas Deus escolheu. Então Jesus falou, ó, aceita, vamos cumprir toda a justiça e pronto, entendeu? João parou de se opor e aceitou obedecer. A verdade é essa, né? Então, ele entrou nessa situação. Então, quando Jesus estava sendo batizado nas águas, veio aquela voz do céu que disse, esse é o meu filho amado em quem eu sinto prazer, alegria e me comprazo, né? Então, essa declaração, ela comprovou a divindade de Jesus como filho do Deus Altíssimo e comprovou também que ele era o Messias, entendeu? Que precisava passar, se identificar com a gente. Jesus nunca se identificou com o pecado, ele se identifica com o pecador. E a primeira identificação que Jesus teve com o pecador foi assumindo a forma humana, foi nascer como homem. Aqui ele já está se identificando como um homem sendo batizado nas águas, igual nós. Entendeu? Depois foi identificado mais para frente conosco, sempre se identificando com a gente. Ele assumiu uma forma humana, se identificando com a gente e foi sempre se identificando, menos com o pecado, ele nunca pecou, né? Bem, vamos lá. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para onde? Para um banquete? É ruim, hein? Foi conduzido para onde? Para uma multidão, para glorificar ele? Não. Sabe o que significa deserto? Já viu quando você está num lugar deserto, não tem ninguém? Pois é, Jesus foi levado para esse lugar. E Marcos escreveu que ele vivia no meio das feras. Certo? No meio das feras ali. Era a companhia que ele tinha. Então, tirando lógico, né, que Deus estava com ele, os anjos serviam a ele, né, nos momentos que fosse necessário. Mas Jesus foi para um deserto, entendeu? Depois dele ser, né, publicamente aclamado, esse é meu filho amado em quem me comprazo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Marcos diz que ele foi tirado rápido, entendeu? Então, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá, lógico, né, ele se submeteu ao Espírito. Né, Jesus, mesmo sendo quem ele era, né, ele tinha um espírito de submissão. Às vezes o homem, todo pecador, não é nada, está vivo agora, amanhã está morto.
cheio de rebeldia, cheio de vontade, não aceita a vontade de Deus, cheio de soberba, cheio de orgulho, né? Olha o exemplo que Jesus dá, sendo ele o que ele era e o que é, né? A segunda pessoa da Trindade. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, o Criador de tudo estava ali, ó, se submetendo ao Pai, para salvar a gente. Pecador, miserável, inimigo dele, né? Então vamos lá, para a tentação. Então Jesus, ele foi para um lugar ermo, né? Não foi por conta própria, não. Aprendamos isso com Jesus. E Jesus não foi para o deserto porque quis por conta própria. Ele foi por obediência levado pelo Espírito Santo. Ele não se recusou. Quando o Espírito Santo falou, vou te levar para o deserto para tu jejuar e orar lá e ser tentado pelo diabo, amém. Porque a Bíblia é bem clara. Jesus não foi levado ao deserto para jejuar. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá, na tentação, ele foi jejuar. Depois ele mesmo ensinou aos discípulos que fracassaram para expulsar um demônio. O que ele falou? Quando os discípulos perguntaram a razão do fracasso, ele falou, ó, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então a importância do jejum na luta espiritual. Então, Jesus não foi para um lugar assim tranquilo, não. Não foi para banquete, não. Tá bom? Certo? Então, isso aí é importante. Número 3 aqui. Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus para o deserto, lógico, foi o Espírito Santo. Mas quem tentou foi quem? O diabo. Deus não tenta ninguém. Às vezes eu já vi pessoas, muitos anos, pessoas dizer que fez uma coisa lá, porque Deus foi de Deus, não foi. Se você fez uma coisa errada, pecou, não foi Deus, não. A Bíblia diz claro aqui, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pode ler lá, Tiago 1,13. Qualquer tentação que vem na nossa vida é o diabo. E a Bíblia diz que a tentação não é além das nossas forças, não. A gente fracassa porque às vezes está querendo mesmo. Entendeu? Mas Deus não tenta ninguém. Eu fiz aquilo mas foi Deus que quis. Bom, Deus está fora disso. Assume, tá? É isso aí. Entendeu? Então, o Senhor não pode ser movido pelo mal. Deus nunca vai levar ninguém a fazer coisa errada. Entendeu? Ele é justo e misericordioso. Entendeu? Isso aí você pode ter certeza. Somente Satanás é descrito na Bíblia como um agente da tentação. Ele é o agente tentador. A Bíblia fala, se aproximando o tentador. Existem muitas coisas no mundo que, pelos olhos, nos atrai e nos tenta. Mas por trás disso está o Satanás. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Então, Mateus registra que Jesus ficou lá o quê? 40 dias e não comeu nada. A Bíblia não fala de bebida, de água. A Bíblia não fala que Jesus não comeu nem bebeu. No caso, Moisés ficou 40 dias no monte, 2 vezes, a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu. Lógico que esse jejum de Moisés foi um milagre. Agora, Jesus, ele não podia fazer milagre com seu poder, ele estava substituindo a gente. Então ele tinha que depender de Deus igual nós dependemos. Entendeu? É isso aí que a gente precisa entender. Então o jejum, ele foi usado por Jesus, pelos crentes da igreja primitiva. Entendeu? O jejum sempre fez parte da vida dos homens de Deus. Homens e mulheres de Deus sempre fizeram uso do jejum. Entendeu? Isso aí você fica tranquilo. Inclusive eu tenho um livro, o jejum bíblico, o jejum que funciona. Tá bom? Tem um livro bem explicado que vai ser muito útil para você. O jejum que funciona. Procura adquirir ele que vai ser bênção para a sua vida. Bem, vamos lá. Número 2. A chegada do inimigo. Então, Jesus teve fome. Lógico, 40 dias jejuando, quem não tem fome, né? Então, quando o diabo se aproximou dele, né? Ele, lógico, sabe, o diabo é astuto, ele não é nenhum bobinho.
Tanto é que ele não mandou nenhum demônio tentar Jesus, ele mesmo foi pessoalmente. Como ele foi com Eva, ele sempre manda os demônios dele tentar as pessoas. Mas quando foi tentar Eva com o marido, foi ele pessoalmente. Com Jesus também ele veio pessoalmente. Entendeu? Não mandou ninguém não. Então, ele é muito astuto, ele sabia que Jesus estava com fome. E ele sabia quem era Jesus. Ele ouviu lá no batismo, não foi só João Batista que ouviu. O diabo também ouviu. Que Deus falou, esse é meu filho amado, é a mesma natureza. Certo? Então o diabo ouviu isso e sabia. Então, mas ele vem com a dúvida. Entendeu? Ele vem com a dúvida. Cuidado, às vezes você tem certeza da palavra de Deus. Aí você ouve uma mensagem aí que bota uma dúvida aí, entra a dúvida. Não deixa entrar a dúvida da palavra de Deus. Você só vai vencer a vida espiritual se você crer no que está escrito. Não duvide da Bíblia, não duvide do que está escrito. Porque o diabo, ele trabalha dessa forma. Procurar botar dúvida. Entrou a dúvida, já era. A pessoa perde a força. E ele tentou botar dúvida em Jesus. Entendeu? Então, Jesus estava ali em jejum de forma voluntária. O jejum não é algo forçado, que você vai jejuar para agradar alguém, né? Não, eu explico bem isso no meu livro. O jejum não é para agradar ninguém. O jejum é para agradar a Deus. O jejum não é para mudar a Deus, é para mudar a gente. Aprendi isso desde novo convertido. Entendeu? Então, ter fome não é pecado. Deus colocou, né, na gente esse senso de preservação. O nosso corpo, ele precisa de alimento, mas se eu não sentisse fome, eu ia morrer. Mas Deus colocou em nós o senso de preservação para quando o corpo sentir necessidade de alimento, eu sentir fome. Eu sentindo fome, eu me alimento e, né, preservo o meu corpo. Existe a fome espiritual também. Você sente fome de Deus, você se alimenta, você fica fortalecido na fé. Entendeu? Nós temos que ter fome e sede das coisas de Deus, para a gente beber dessa água e comer desse pão e ficar alimentado espiritualmente. A palavra é pão, Jesus é o pão, entendeu? Então nós precisamos estar alimentados do pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, entendeu? Então, com essa base, né, na necessidade de Jesus, é que Satanás imaginou, né, que ele poderia entrar ali, porque o diabo sabe o teu ponto fraco, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você precisa. Então ele vai atacar aonde ele pode ter uma possibilidade de alcançar vantagem. Ele não vai te atacar onde não faz efeito na sua vida. Se você não tem uma inclinação para determinado pecado ou fraqueza, ele não vai te atacar ali, porque ele sabe que ali ele não vai se dar bem. Entendeu? Então, se Jesus estava com fome, ele não ia usar outro meio, ele ia usar o quê? A fome. Jesus tem poder, está com fome, custa alguma coisa ele fazer pão? Transformar a pedra em pão? Moleza. Né? Depois você viu, Jesus multiplicou o pão, fez tudo. Né? Então o diabo, ele não é bobo, ele vai aonde ele tem possibilidade. Está com fome, então ele quer comer. Então transforma essas pedras em pão. O deserto está cheio de pedra, transforma em pão. Mas Jesus não veio fazer a vontade do diabo. Jesus veio fazer a vontade daquele que me enviou. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Você está na terra não é para ficar fazendo a tua vontade, é para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Por que muito crente não prospera, não consegue avançar? Porque ele é uma pessoa egocêntrica. Ele quer fazer só a vontade dele. Ele não cede para Deus. Ele faz a vontade de Deus pelas beiradas, nunca cai de cabeça, nunca se joga na obra para fazer o que Deus quer. Entendeu? Tem que ter essa mentalidade. Então o diabo sabe disso. Aí vai colocar dúvida na tua mente, se você é chamado ou não. Ah, você não é chamado não. Ele vai olhar as tuas fraquezas, vai julgar na tua cara e dizer, não, se fosse chamado você não tinha essa fraqueza. Mas ele não sabe que é na fraqueza que Deus nos fortalece. Entendeu? Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. E o diabo procura esconder isso. Entendeu? Então, Satanás, ele acreditava que não seria muito difícil convencer Jesus, não. Ah, Jesus está com fome, tem poder, vai transformar a pedra em pão. Mas não. Jesus não veio fazer a vontade do inimigo. Tá?
O diabo pode me oferecer uma coisa que realmente eu preciso, mas é do diabo, eu não quero. Entenda bem. Não aceita nada de Satanás. Nada. Tudo que vem do diabo, rejeita. Entendeu? Pode ser a melhor coisa, pode ser dinheiro, mulher, pode ser saúde. Nem saúde eu quero do diabo, nada, ele também não tem. Não aceite nada de Satanás. Nada. Nem sugestão, nem oferta, nem orienta. Nada, 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 nada. Rejeita. Faz igual Jesus. Certo? Transforma essa pedra em pão. Não, nem só de pão viverá o homem. É porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Número 2, se tu és o Filho de Deus, então ele se aproxima, né, da tentação, colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza, como Filho de Deus. Tu não é Filho de Deus? Mas ele não ouviu dizer que ele era, por que ele perguntou? Para botar dúvida. Cuidado, querido, o diabo é a grande espertalhão para botar dúvida na mente da pessoa. Se você tem dúvida do que você é, fica fácil para ele. Tem pessoa chamada, tem pastor chamado por Deus, que o diabo botou dúvida na mente dele, ele não sabe se é mais chamado ou não. Tem pessoas que o diabo botou dúvida no ministério dele, pode ser da música, entendeu? Do ensino, da pregação, do itinerante, do mestre, e a pessoa aceita essa sugestão do inferno, e será que eu fui chamado mesmo? Acho que eu não, é muita luta. Ué, mas quanto mais luta, melhor. Entendeu? Porque quando cada luta que você vence é uma vitória. Entendeu? Então, ele pergunta se tu és filho de Deus. Ele pode perguntar, tu não é pastor? Tu não é mestre? Tu não é presbítero? Tu não é professor de escola? Tu não é um crente jovem? Ele bota essas dúvidas na mente da pessoa, mas repreende ele, manda embora. Não dá atenção não, entendeu? Você é o que a Bíblia diz. Grava o que eu estou te dizendo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Se Deus diz que você é mais que vencedor, acredita na Bíblia, não acredita no diabo não. Que o diabo só vê fraqueza. Ele só olha o lado negativo, mas Deus está olhando o positivo da tua vida. Foi Deus que te chamou. Entendeu? Então, nós precisamos fazer como Jesus fez. Rejeitar a sugestão do diabo e não transformar pedra em pão. Por quê? Ele tinha poder para isso? Tinha. Tem. Mas não fez a vontade do diabo. Ele fez a de Deus. Ele tinha que passar por aquele processo. 40 dias de jejum. E passou. Entendeu? Então tem processo, querido, que tu tem que passar. Não deixa que alguém venha fazer igual Pedro fez com Jesus. Jesus, tu não vai morrer não, Jesus. Tu não vai morrer não, Jesus. Aí Jesus falou o quê? Para trás, Satanás. Tu não compreende as coisas de Deus. Então, o diabo, ele sempre vai vir com uma sugestão mais fácil. Ele sempre vai mostrar um caminho mais largo para você passar a tua prova sem renúncia. Ele sempre vai botar um caminho mais fácil para você passar a sua prova sem carregar a tua cruz. Mas Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que a Bíblia ensina e Deus te ajuda. Agora o diabo vai sempre mostrar um caminho sem renúncia e um caminho sem cruz. E você deve recusar. Entendeu? Pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto, com fome, né? E podendo usar o seu poder, mas ele não quis. Ele preferiu obedecer ao Pai. Por isso que ele foi vitorioso, né? Isso aí vem de cima, né? Nem só de pão. Então o povo no deserto. Primeiro Satanás tentou Jesus, aliás, parte 3, nem só de pão, é a última. O povo, né? Primeiro Satanás tentou Jesus colocando dúvida na sua natureza como filho de Deus. Depois, novamente, para que ele usasse o seu poder para satisfazer, né, as suas necessidades. Veja bem, primeiramente, é assim que o diabo trabalha na vida do crente, para tentar atrapalhar. Primeiro ele coloca em dúvida, né, se Jesus era filho de Deus ou não. Ele também faz isso com o crente. Ele coloca, já disse agora, né, coloca dúvida na chamada, se você é crente mesmo,
Entendeu? Ele bota um monte de dúvida na pessoa para deixar a pessoa titubeando, e quando você está na dúvida, você está fraco. Você não tem força para avançar, para resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A única forma de você botar o diabo para correr da nossa vida, como Jesus botou, é resistir a ele. Como resistir? Não fazer a vontade dele. Entendeu? Bem, vamos lá. Cada dia, né, Deus, lá no deserto, quando Moisés escreveu o Deuteronômio, ele já escreveu para aquela geração que já estava indo para Canaã, né? Lembrando o que aconteceu, porque aquela geração, a primeira geração já tinha morrido tudo. De 20 para cima já era, né? Então, a Bíblia mostra Deus orientando o povo, lembrando o povo os milagres que aconteceu no deserto. Entendeu? Moisés lembra, olha, todos os milagres que aconteceram no deserto: maná, de noite a nuvem de fogo, de dia a nuvem protegendo do sol, rocha saindo água, entendeu? Cordoniza aparecendo do nada, carne à vontade quando o povo reclamou. Então, Moisés, ele mostra para o povo que aquilo era provisão de Deus. E por que era provisão de Deus? Porque aquela provisão precisava de poder. Poder. Entendeu? Não era uma provisão carnal de uma pessoa natural, não. É um poder sobrenatural de Deus que supria a necessidade daquele povo. E é o mesmo Deus, querido, que supre as nossas necessidades. Nós não precisamos entrar em conserto com o diabo, com a carne, com o mundo, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Deus é poderoso para nos dar tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Creia nisso, entendeu? Então, aquele povo lá da Terra Prometida, né, quando ao entrar ali em Canaã, né, ao entrar na terra, deveriam lembrar que o que lhe parecia natural, na verdade era a bondade de Deus em ação. Maná, água da rocha, nuvem de dia, nuvem de noite, tudo isso, a roupa não gastou, o sapato das crianças cresceram no pé deles, tudo isso era um ato de quê? Era poder, era, mas acima de tudo era amor. Por isso que Jesus falou: Deus, ele manda o sol para o justo e para o injusto. Entendeu? Então Deus, todas as atitudes de Deus a nosso favor, não é só porque ele é poderoso, mas ele é amor que ele tem pela gente. É amor que ele tem por você. É amor que ele tem por mim. São atos de bondade. Esse sol que nasce, essa lua à noite, essas estrelas, as águas, o mar, tudo que existe, os pássaros, tudo que existe, quantas milhões de barris, de trilhões não sai de petróleo de dentro da terra, ouro, prata, tudo isso é ato, sabe de quê? De bondade, que Deus é bom. Por isso que Jesus falou para aquele fariseu, aquele rico: por que tu me chamas bom? Porque só há um que é bom, Deus. Quando fala de Deus, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aquele homem tinha uma ideia que Jesus era um bom mestre comum igual aos outros, mas Jesus não era um bom mestre, ele era o bom mestre. E aquele homem nunca ia entender isso. Vamos lá. Então, o milagre, irmão, é uma ação sobrenatural no mundo natural. Encerrando aqui. Ao ser tentado, o Senhor Jesus, ele utilizou o quê? Ele brigou com o diabo, empurrou o diabo: sai daqui, seu demônio, seu capeta. Ele falou isso? Não. O que Jesus falou? Está escrito. Aí você fala: isso é forma de enfrentar o diabo? É. Se você vive o que está escrito, o diabo não tem poder na tua vida. Se eu vivo o que está escrito, o diabo não tem. Ele vai tentar, vai perturbar, como perturbou Jesus. Mas ele não vai ter autoridade sobre a minha vida, como ele não teve na vida de Jesus. Obedecer a palavra não impediu o diabo de ir lá tentar Jesus, mas obedecer a palavra impediu do diabo derrubar Jesus e o Jesus fazer a vontade dele.
Porque Jesus já botou no coração, eu só vou fazer aquilo que está escrito. Então nós, queridos jovens, adolescente, adulto, velho, nós temos que fazer o que está escrito na palavra. Se você obedecer o que está escrito na Bíblia, o diabo não vai ter autoridade sobre você. E Jesus não conversou com o diabo, porque o diabo não é uma pessoa para se conversar com ele. Ele só falou, se baseou a sua força, né, de vontade, não no seu poder, na sua divindade, mas na palavra, igual falando, como se ele estivesse falando assim pra gente, ó, faz igual eu fiz. Você quer vencer o diabo? Faz igual a mim. Obedece o que está na palavra. Entendeu? E ele é o criador da palavra, né? Então, se cremos que ela tem resposta, né, então a gente tem que meditar nela. Por isso que a palavra manda você meditar na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Acabou. Agora, encerrando, nem só de pão. Então, comer pão é pecado? Lógico que não. Pão é alimento. Pão não está falando aqui daquele pão de farinha de trigo com fermento feito aqui, não. Pão é o alimento diário da pessoa. Entendeu? Não é um pãozinho que você vai comer com uma manteiguinha aí, um cleibão, sei lá. Né? Não está falando disso. Pode ser também, mas não é. Está falando de alimento direto do dia. O pão nosso de cada dia. Aquilo que tu come todo dia. Entendeu? Dependendo da tua cultura. Entendeu? Então, comer pão não é pecado. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis, não. A comida não presta, nada. Você tem que cuidar do teu corpo. Tem gente que fala, eu como qualquer coisa, esse corpo é um peso. Não, o corpo, só se você for gordo demais. Come demais. Mas o corpo precisa ser bem tratado, bem alimentado, porque você precisa do corpo para se locomover. Cuida do teu corpo. Porque se você estiver doente em cima de uma cama, como é que você vai sair para fazer a obra de Deus? Como é que você vai cuidar da sua vida? Você vai depender de pessoa para te dar banho, para te levar para o banheiro, para mudar a roupa. Você vai ficar inútil. Então, o corpo é necessário, a gente precisa dele. E como a gente cuida do corpo? Além da higiene, é o alimento. E tem que saber se alimentar também. Porque você, enquanto estiver nessa terra, você vai precisar do teu corpo. Para pregar, para ensinar, para evangelizar. Se eu estivesse entrevado em cima da cama, eu não poderia estar aqui. Né? Então eu tenho que cuidar do meu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Né? Que o Espírito Santo habita em vós? Então, glorificai o vosso espírito no corpo, né? Espírito, alma e corpo mantém irrepreensível. Certo? Então a Bíblia manda a gente glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. E o corpo está aí. Certo? O corpo é neutro, mas ele precisa que nós venhamos alimentar e cuidar bem dele. Não acha que teu corpo é uma porcaria, não. Teu corpo precisa bem. Não vai idolatrar o teu corpo, se você é uma pessoa que tem essa capacidade corporal. Não vai idolatrar ele, né? Às vezes uma moça, por se achar muito bonita, idolatra seu próprio corpo e até desfaz de outras. Não, o corpo é para glorificar a Deus. Escuta o que eu vou dizer. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. O teu corpo é para a glória de Deus. O teu corpo agora pertence a Deus, não pertence mais a você. Quando você não é crente, você manda no teu corpo. Mas depois que você aceita Jesus, o dono do teu corpo é Deus. E você tem que andar de acordo com como Deus quer. Entendeu? Então, os hebreus que entraram na terra prometida cresceram no deserto, né? Ao longo daqueles 40 anos, se acostumaram com a provisão de Deus, mas quando eles pisaram em Canaã, o maná cessou. Aí eles já começaram a comer do fruto da terra. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Entendeu? Então, eles haviam sido mantidos vivos porque Deus levou eles à terra prometida e por isso eles viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus repetiu a palavra que foi repetida no deserto por Moisés, a palavra de Deus. Certo? Porque
que eles foram sustentados por Deus durante 40 anos, mas Moisés fala, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu vou aqui para a hora da revisão. 30 segundos. Quem batizou Jesus no Rio Jordão? João Batista. O que Jesus ouviu após sair das águas do seu batismo? O que Jesus ouviu quando saiu do batismo? Esse é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu sinto prazer. 3. Quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Entendeu? O que Satanás sugeriu que Jesus fizesse com as pedras no deserto? Transformasse em pão para comer. Certo? Jesus fez? Não. Segundo a lição, o que são milagres? Milagres são a interferência sobrenatural no mundo natural, como nós já falamos. Então Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, toca aí no lado direito, tá? Toca aí na palavra inscrever, você vai estar inscrito, compartilhe com seus amigos, seus grupos. Faz a propaganda aí do vídeo se você gostar, tá bom? E não se esqueça de ler ali a nossa descrição, tá bom? Um abração aí.